Que alegria, meu amigo, meu querido irmão e irmã. Vamos concluir então esta série, A Verdade sobre o Espiritismo. Eu sei que vai haver muita coisa para dizer, vai haver muita coisa que deveria ser dita e não vai ser dita, e vai haver muita coisa que você gostaria de ouvir respondido, mas não vai possivelmente ser respondido, porque eu não adivinho aquilo que você tem na sua mente. Para isso, se você tiver dúvidas no decorrer destes estudos, então façam, envie-me as suas dúvidas, as suas interrogações, as suas objeções através do e-mail e eu, assim que possível, responder-lhe-ei. Mas, meu amigo, tal como vimos falando, aquilo que nós vamos falar hoje e concluir esta série é alguma coisa que o inimigo odeia. Ele não odeia somente a mensagem, mas odeia o mensageiro. E também odeia aquele que o ouve. Por isso ele vai fazer todos os possíveis para que você, quando estes DVDs lhe chegarem à mão e quando vir isto na internet, você não possa ouvir. Porque ele não quer, de maneira nenhuma, que você ouça estas mensagens. Milhões e milhões de pessoas estão enganadas, fizeram opções de vida, não querem e querem continuar a viver na ignorância. Eu acredito que você não é um desses. Por isso, porque nós precisamos de um poder do alto, sabedoria do alto, para falar de tudo aquilo que vamos falar, então convidamos a si, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, a ajoelhar, enquanto também nós o vamos fazer, rogando a Deus poder e misericórdia. Amoroso Pai Celestial, nosso bom Deus, e estamos aqui neste preciso momento para te agradecer, em primeiro lugar, o dom da vida. E por nos haveres tirado das trevas para o reino da tua luz. Por também não sermos um de tantos milhares de pessoas que se encontram ainda mergulhados nas trevas e no engano de toda esta montagem satânica que Satanás criou para enganar e para levar as pessoas à perdição. Bom Pai, Jesus Cristo pagou no Calvário o preço por nós pecadores. E pedimos-te neste preciso momento, em primeiro lugar, perdão. Perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, e rogamos-te ao Senhor que, pelos méritos de Jesus Cristo, os nossos pecados sejam transferidos para Ele e que Ele, Senhor, interceda por nós, Ele e o Teu Santo Espírito, para que nós possamos estar envolvidos e protegidos debaixo da Tua Santa Graça. Pai amado, o que vamos falar neste momento é algo muito sério. É algo que vai mexer com as estruturas de muitas pessoas. Vai mexer com muitas crenças. Pessoas que se agarraram a estas doutrinas de demónios. Pessoas que estão seguindo de uma forma inconsciente e ignorante espíritos enganadores. Ó Pai, abre os seus olhos. E tu que vieste a este mundo para libertar todos aqueles que estão cativos do diabo, faz um milagre. Na vida deste irmão, desta irmã, deste amigo, desta amiga, que nos visualizam, quer através dos DVDs, quer através da internet. Conhece as suas lutas, Senhor. Conhece os seus problemas. E queremos colocá-los, mesmo sem saber quais são, nas tuas doces mãos. Resolve esses problemas, Pai. Para que tu possas ser, daqui para a frente, o único Senhor da sua vida.
Ó bom Espírito Santo, vem sobre nós. Toca com a tua brasa viva os nossos lábios, para que as palavras que venham diretamente do céu não possam ser impedidas de fazer o trabalho de transformação, de santificação na vida de cada um de nós por causa das nossas imperfeições. Torna-nos neste preciso momento pessoas justas por meio de Jesus Cristo. Santifica-nos e que à medida que formos abrindo a Tua Palavra, o doce Espírito se apodere de nós. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meu querido amigo, nós na segunda parte deixamos no ar uma ideia muito forte de que, para não sermos enganados diante dos espíritos enganadores e diante da doutrina de demónios, precisamos fazer alguns testes baseados no assim diz o Senhor. Sim, mas antes disso eu gostaria que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias naquele verso que é um verso-chave, que é a 1 de Timóteo, capítulo 4, verso 1. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. E acompanhe-me então mais uma vez na leitura do Santo Livro. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. O apóstolo Paulo, um conhecedor das Escrituras, um amigo de Deus, um amigo dos servos de Deus, sabendo que a sua vida estava a chegar ao fim, sabendo que em breve ele iria pagar a fidelidade a Deus com a sua última gota de sangue, ele então escreve esta carta ao seu amado filho Timóteo e lhe diz exatamente estas palavras de admoestação e de advertência, para que não só ele soubesse e fosse informado acerca disto, mas que ele também transmitisse a todas as igrejas do passado e também daquelas que viriam no futuro. E aquilo que realmente o apóstolo São Paulo transmitiu a Timóteo não era uma mensagem dele. Era uma mensagem que passou por ele, mas que vinha diretamente do céu. Porque ele disse, mas o Espírito expressamente diz. Repara, quando nós ouvimos o Espírito Santo que nos diz alguma coisa, alguma admoestação, alguma advertência, alguma solução, quando Ele nos aponta um caminho, não devemos desprezar a voz do Espírito. E, meu amigo, o problema hoje é que muitas vezes nós confundimos o Espírito de Deus com o Espírito do inimigo. E o apóstolo São Paulo escreve claramente que no fim dos tempos, nos últimos dias, apostatariam alguns da fé, abandonariam a verdade. E então o que é que eles iriam? Em contrapartida, diz que iriam dar a espíritos enganadores e seguir doutrinas de demónios. Pois bem, meu amigo, aquilo que nós queremos verdadeiramente hoje falar é como é que nós vamos descobrir a verdade. Como é que você que me está a ouvir e a ver, você vai saber se alguém que se aproxima de si é, na verdade, uma voz que fala palavras vindas de Deus ou se é uma voz que fala palavras
vinda de uma outra fonte, que é a fonte do inimigo. Você precisa conhecer isso verdadeiramente. E repare, você, para que não seja enganada, precisa conhecer o assim diz o Senhor, a Santa Escritura. O Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é porque ela tem poder de libertar. De libertar de muitas coisas. Ela liberta-nos de uma doença, ela liberta-nos de um problema financeiro, ela liberta-nos de uma crise familiar e ela liberta-nos das amarras do diabo. Desde que nós façamos aquilo que o Espírito diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à Igreja. Então, aquilo que eu agora gostaria de verdadeiramente falar e iniciar é, em primeiro lugar, nós precisamos de saber quais os pilares onde se assenta as doutrinas dos demónios. Sim, toda a casa tem um alicerce. Toda a casa tem um fundamento. E nós precisamos saber qual o alicerce, qual a base para a doutrina de espíritos enganadores e doutrinas de demónios. Então convido-o a fazer comigo uma viagem no tempo. E vamos então até ao livro de Gênesis. Melhor dizendo, vamos para o primeiro livro da Bíblia. Já sabe que Deus criou os céus e a terra em 6 dias. E diz que no final do 6º dia, diz que Ele olhou para tudo aquilo que havia feito. E nós vemos isso no verso 31, melhor dizendo. Diz: viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia 6. Tudo aquilo que Deus fez era muito bom. As árvores, os animais, os frutos, as estrelas, o sol, a lua, os mares, as criaturas que voam, as criaturas que vivem na água, tudo era muito bom. E é num contexto de muito bom que vai acontecer algo muito mau. E vamos ver então o que é que acontece no muito mau. Em primeiro lugar, nós sabemos que Deus criou os nossos primeiros pais. Criou os nossos primeiros pais do pó da terra. E criou-os livres. Uma das características extraordinárias que Deus dá ao ser humano é a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Deus deu-nos a liberdade. Deus poderia ter-nos havido criado como robôs. Nós faríamos somente aquilo que Ele queria. Mas, se Ele o fizesse, nós seríamos escravos do próprio Deus, mesmo fazendo bem. Então Deus criou-nos livres, com o poder de escolha. E vejamos então o que é que aconteceu. Só que esse poder de escolha também tinha consequências e privilégios. E agora vejamos o que é que Deus disse no fim de fazer tudo muito bom. Deus faz o primeiro casamento e agora chama o casal e dá-lhe algumas ordens. E a primeira, uma das ordens que aquele casal deveria ser fiel, era a seguinte. Capítulo 2, verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Eu imagino, cada vez que eu me lembro, quando aqueles
servos, foram aqui visitar e espiar a terra de Canaã terrestre e trouxeram aquele fruto, aquelas uvas maravilhosas, penduradas, carregadas por 2 homens. Eu imagino como seriam as árvores no Jardim do Éden. E Deus criou, no fim de criar todas as coisas, todas as maravilhas do jardim, Deus disse àquele casal: olha, a mesa está posta, comam de tudo que vocês quiserem, a quantidade que vocês quiserem, tudo vos dou nas vossas mãos. Mas há uma árvore, e agora eu vou ler, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Sabe que, na maioria das doutrinas que hoje existem, ninguém crê nesta passagem que se viveu no Jardim do Éden. A maior parte das religiões espiritistas não creem neste princípio, neste problema que se originou no Jardim do Éden. Dizem que isto nada mais é que uma alegoria, uma história inventada para nos tentar dar uma ideia mais ou menos das coisas. Mas eu, como acredito no criacionismo, acredito naquilo que a Bíblia fala e não naquilo que os homens dizem, eu acredito na teoria da criação e não na teoria da evolução, então eu acredito verdadeiramente que esta árvore era uma árvore real, autêntica. E Deus tinha dito a este casal: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Mas, meu amigo, naquele imenso jardim havia um intruso que tudo aquilo que havia sido falado entre Deus e aquele casal, ele ouviu. Ouviu tudo. E ele pensou: que coisa boa, que oportunidade eu agora tenho de enganar este primeiro casal e frustrar o plano de Deus. Aquele ser que já tinha sido expulso, como nos dissemos na primeira mensagem, aquele apóstata que se revelou no céu, ele e os seus anjos, e que veio para a terra, ele encontrava-se no Jardim do Éden à espera de uma oportunidade. E, meu amigo, eu quero lhe dizer uma coisa, meu irmão. Ele hoje encontra-se aí onde você está, à espera de uma oportunidade. Porque ele quer frustrar os desígnios de Deus. Jesus disse que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e aquilo que aquele ser deseja é frustrar o plano de Deus. Ele quer que você se perca. E então ele está à espera de uma fresta, está à espera de uma oportunidade para o atacar. E foi isso que ele fez com Eva. Só que ele não demonstra a cara. Eu lembro-me, cada vez que eu andei na catequese, quando era menino, quando nós nos portávamos mal, o padre e às vezes a pessoa que dirigia a catequese dizia: se tu portas-te mal, tu vais para a sacristia. E nós ficávamos a tremer. Porque na igreja da minha terra, dentro da sacristia, numa parede grande, branca, estava lá um póster em papel, com o diabo, com os chifres, com uma cauda, com um tridente, a pôr as pessoas no inferno, a calcá-las ali a arder, e a gente chegava ali e a gente ficava cheio de medo. E eu cresci durante alguns anos com a ideia que o diabo era isto. Só que não é isso o diabo. O diabo é um anjo. O diabo, antes de ser para a terra, era chamado e conhecido como Lucifer, quer dizer portador de luz. E hoje o diabo, para o enganar, e para me enganar a mim, e para enganar milhões de pessoas que estão enganadas, ele disfarça-se.
Ele não mostra nem diz quem é. Ele camufla-se. E nós vamos ver a primeira cena de mediunidade. O que é um médium? Um médium é alguém que recebe uma entidade e que fala as palavras dessa entidade. Então nós vamos ver a primeira cena espírita da Terra. E então o que é que aconteceu? Venha comigo agora para o capítulo 3 e vamos ler o que é que nos diz a partir do verso 1. Gênesis. Ora, a serpente era a mais astuta. Não esqueça esta palavra. O diabo é astuto. É um ser com 6.000 anos de experiência a lidar com os humanos. Ele enganou anjos no céu. Uma terça parte dos anjos ele conseguiu enganar, quanto mais nós, miseráveis pecadores, se não estivermos firmados na palavra de Deus e protegidos por Deus também. Então diz que, ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito. Nós hoje, quando falamos numa serpente, numa cobra, neste réptil, nós trememos. Desse-nos um frio pela espinha. Porque eu ainda não acredito, não vi ninguém. Pode existir, acredito que possa existir, mas eu ainda não vi ninguém que gosta das serpentes. Todas as pessoas, quando veem as serpentes, só se não puderem matá-la, tirar-lhe a vida, é que não o fazem. As pessoas têm horror à serpente. Eu não sei se é por ser um animal que é, ou se é por ela também ter uma ligação à pessoa espiritual que é Satanás, o diabo. Eu digo-lhe, eu odeio a serpente. Embora saiba que a serpente é um réptil, que muitas delas, coitadas, são inofensivas, não fazem mal a ninguém, mas nós temos uma ideia terrível, que ainda veio do Jardim do Éden, desta serpente. E então diz que a serpente, no início, quando foi criada, não é como nós a vemos hoje. Porque você sabe que ela vai apanhar uma maldição depois de ter enganado, ter sido usada como uma médium, e ela vai sofrer uma maldição. Diz que o pó da terra comerás e sobre o teu ventre andarás. Mas até aí, ela não andava assim. Diz que ela tinha asas transparentes. Sempre que os raios do sol incidiam sobre ela, era multicolorida. E então disse que era um animal fascinante. E eu creio que era fascinante. Sabe porquê? Porque Satanás, para o enganar, ele não vai buscar uma coisa que não seja bonita. Ele, para destruir uma mulher, vai usar um homem bonito. Para um jovem, para ser destruído por uma outra jovem, vai usar uma jovem bonita. Para se destruir um fígado, ele vai usar uma garrafa bonita. Sabe que ele mostra-nos a beleza das coisas, mas não nos mostra as consequências que as coisas provocam. E agora, quando Eva se aproximou, ela que tinha sido orientada por Deus e pelos seus anjos para não se apartar do marido, para nunca se aproximar da árvore, nem ela nem o seu marido, ela distraidamente começa a andar pelo jardim. E a árvore da ciência do bem e do mal não estava protegida com nenhum muro à volta. Não, Deus havia dito que ali eles não deveriam ir. Mas haveria uma razão simplesmente porque é que Deus lhe ordenou. O único lugar onde Satanás podia ter domínio era junto da árvore da ciência e do bem e do mal. E quando Deus disse a Eva, não te aproximes da árvore, é porque Deus sabia bem o intento, o atrevido inimigo, o que é que ele podia fazer a Eva. Só que Eva distraiu-se, como muitas vezes nós. Eva teve confiança própria e ela começou a idealizar um programa de ataque. Ela disse, mesmo que o inimigo me apareça, eu vou-lhe dar duas na cara dele e ele vai ser derrotado, porque ele a mim não me vai enganar. Quantas vezes eu já ouvi pessoas
que foram com esse sentimento a certos determinados lugares e eles foram apanhados na armadilha. E agora veja quando Eva se aproxima da árvore. Ela, sem que se aperceba, ela está a contemplar a árvore e quando ela está a contemplar a árvore, ela ouve uma voz. E essa voz disse-lhe estas palavras. E esta disse à mulher, estou a ler o verso 1. É assim que Deus disse? Repare que uma palavra, uma frase no sentido interrogativo. Criar dúvida. Foi assim que Deus disse, Eva? Não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus disse? E Eva, como ainda tinha bem fresco na sua mente aquilo que Deus lhe havia dito a ela e ao seu marido, ela imediatamente tenta ser advogada de Deus e disse-lhe as seguintes palavras. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Não! O que Deus disse é que nós podemos comer de todas as árvores do jardim. Mas qual foi a pergunta da serpente? A serpente perguntou-lhe, foi verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Não foi isso que Deus tinha dito? E então diz que Eva, continuando, e a serpente a ouvir, disse, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Eva dialoga com a serpente. E, meu amigo, se você dialogar com a serpente venenosa, que é Satanás, o diabo, você vai ser apanhado na armadilha. Ele sabe como contornar. Ele sabe como dirigir as conversas de ponto a entretê-lo para lhe fazer a mente como ele deseja que seja feita. E agora, quando Eva lhe falou que se eles comessem daquela árvore, que agora ela estava diante dela, e possivelmente agora Eva olhou para a árvore porque a serpente estava na árvore, levantou os olhos, viu os frutos. Quando ela olha para a árvore, ela percebe-se que a serpente estava a comer o fruto. E comia e deliciava-se a comer o fruto. E isto vai criar uma outra dúvida na mente de Eva. Que dúvida? Se Deus disse que no dia em que comermos do fruto, comêssemos do fruto, morreríamos, então porquê é que a serpente está a comer e não morre? E outra coisa que agora faz confusão em Eva. Eva conhecia todos os animais do jardim. Conhecia a serpente desde a sua criação. Foi o próprio marido que lhe deu o nome de serpente. E agora houve uma coisa que Eva nunca tinha visto e agora começou a ver. Sabe o quê? A serpente falar. Mas agora faço-lhe uma pergunta. Era a serpente que falava? Ou era o diabo que falava da serpente? O que é que você acha? Era a serpente que falava? Ou era um espírito enganador, Satanás, o diabo, que falava na serpente? Lembra-se uma vez um episódio que se passou com Pedro, quando Jesus disse que tinha que ir a Jerusalém, que teria que morrer, que ressuscitaria ao terceiro dia, e que Pedro vem ter com Jesus, diz que o chama à parte, e disse, mestre, isso que tu disseste não te vai acontecer. E sabe o que é que Jesus disse a Pedro? Para trás de mim, Satanás. Quem é que estava a falar? Não era Pedro. Era um espírito mau que estava a dirigir-se a Jesus Cristo. Meu amigo, quando a serpente fala, vai criar uma dúvida tremenda na mente de Eva. Porquê?
Porque ela não sabia que já estava completamente debaixo de uma hipnose. Ela estava encantada, estava hipnotizada pelo um poder satânico que estava a tomar conta da sua vida, dos seus pensamentos e de tudo aquilo que ela era. Agora, repara que a serpente é apenas um meio para que o inimigo transmita as doutrinas de demónios. E quando você vai a um centro espírita, a um necromante, a um feiticeiro, a um médium, a um vidente, quando você vai a um tarô, quando você vai a um parapsicólogo, quando você está numa sessão de yoga, quando você vai assistir aos programas da nova era, meu amigo, a pessoa que ali está nada mais é que um simples instrumento como a serpente no Jardim do Éden para que as doutrinas vindas de Satanás cheguem até nós como veneno mortífero. E agora a Eva fica a interrogar-se ela própria. Como é possível uma serpente falar? E sabe o que é que veio logo à mente da Eva? Afinal, este fruto é muito bom. Porque, além de não matar, além de não morrer, dá inteligência. Olha para a serpente, nunca falou e agora está a falar comigo. Estamos aqui numa conversa franca. E enquanto ela pensa isso, a serpente, Satanás, o diabo, vai desenvolver uma outra coisa. Quer ver o que é que ele desenvolveu? Verso 4. Deus tinha-lhe dito. E Eva frisou bem. Disse, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Isto, Eva tinha a certeza. Mas olhem o que disse a serpente a Eva. Verso 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Temos a palavra de Deus contra a palavra do primeiro apóstata, Satanás, o diabo, disfarçado em serpente. E Satanás disfarça-se de várias maneiras. Já vimos que, em relação a Saul, quando Saul estava angustiado, que ele foi visitar a tal bruxa de Endor, a feiticeira, ele disfarça-se de Samuel e aparece como aquele ancião envolto numa capa. E Saul pensava que era Samuel. Fala com ele como se fosse Samuel. Vimos também o rei Acasias, que enviou aqueles mensageiros para irem àquele médium que servia também de quê? De instrumento para transmitir a mensagem que Satanás quer que seja transmitida. E agora a serpente diz claramente, certamente não morreis. E agora mais uma dúvida se cria na mente da Eva. E qual é a dúvida? Afinal, quem é que fala a verdade? Deus ou a serpente? Bom, só que agora a serpente tinha vantagem sobre Deus. Porquê? Primeiro não estava ali Deus para contrariar a serpente. Mas em segundo lugar, a serpente não só fala, não só come e não morre. E agora, quando ela, a serpente, vê realmente tudo isso e vê que agora a mente da Eva está com dúvidas na sua cabeça, ela agora vai lançar o segundo desafio. E vamos ver que desafio foi. E aqui vamos ver os 3 pilares básicos, fundamentais para estas doutrinas tiranas, diabólicas e satânicas. Vamos ver quais foram. Verso 5 diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos. Nota a primeira frase. Se abrirão os vossos olhos. No dia em que comerdes, os vossos olhos se abrem. 2. Sereis como Deus. Sereis como Deus. E a primeira, não morrereis. Ou seja, o Espiritismo está alicerçado em 3 pernas.
não morrereis, sereis como Deus e se abrirão os vossos olhos. Esta é a base do Espiritismo. É o alicerce para estas doutrinas diabólicas que, inclusive, a lei do Espiritismo invadiu a Igreja Cristã. Agora, há uma coisa que eu gostaria de perguntar. Afinal, morre-se ou não se morre? Afinal, quando nós descemos para a sepultura, morremos ou não morremos? A serpente diz não morrereis. O diabo diz morrereis. E agora quem é que tem razão? Já veremos. Se abrirão os vossos olhos. Agora, que olhos são esses? A minha pergunta é, será que Eva estava com os olhos fechados? Porque ela está aí a dizer, se abrirão os vossos olhos, que olhos são esses? Diz claramente a Eva. Vamos continuar a ver. Verso 6. E viu a mulher, viu. Se ela viu, é porque tinha os olhos abertos. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar a entendimento. Tomou o seu fruto e comeu e deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Repara o que é que a Eva viu no fruto agora? Vamos ver o que é que ela viu. Diz, aquela árvore era boa para se comer. É verdade. Ela não era uma árvore envenenada, não era como fruto venenoso. Era boa para se comer. Agradável aos olhos. E desejável para dar a entendimento. Então note, a tragédia de cada um de nós que frequenta esses centros espíritas, os necromantes, os médios, os videntes, os astrólogos, nós muitas vezes vamos lá por causa disto. Primeiro porque pensamos que os nossos olhos se vão abrir e que aquilo que nós não conseguimos enxergar, vamos passá-lo a enxergar. Mas há qualquer coisa também muito importante a ter. Diz que era agradável aos olhos. E eu quero dizer uma coisa, meu amigo e meu irmão. Nem tudo aquilo que é agradável aos olhos é bom para nós. Às vezes há coisas que não são agradáveis e são boas. E há coisas que são agradáveis e são veneno. Não é? Isso acontece no mundo do dia a dia. Então, diz que Eva pegou no fruto e comeu. Agora, eu gostaria então de avançar e queria-lhe apenas mostrar como é que estes três pilares, sereis como Deus, se abrirão os vossos olhos e não morrereis, é as bases do Espiritismo moderno. Agora, que certeza deu aos nossos primeiros pais? Qual foi a certeza que Ele lhe tinha dado quando lhe deu a possibilidade de comer todas as árvores do jardim? Certamente morrerás. Agora, eu gostava que você estivesse atento àquilo que eu vou falar neste preciso momento. Eu vou-lhe ler o que é que dizem os espíritas, e isto foi tirado de uma revista cristã do Espiritismo. Reparem o que é que dizem e que doutrinas de demónios são ensinadas. Diz o seguinte: em primeiro lugar, isto em relação à vida depois da morte, em primeiro lugar, a destruição do corpo físico, que é um fenómeno comum a todos os seres biológicos, segundo a morte, é um instante em meio a um caminho infinito. E em terceiro lugar, a morte, olha esta frase, a morte é uma transição e não um ponto final. Isto é doutrina demoníaca. Dizer que a morte não é um ponto final. O que é que isto quer dizer?
Quer dizer que quando nós morremos, afinal não morremos. Mas repara que aqui é bem claro, a morte é uma transição e não um ponto final. Isto é o que ensina o Espiritismo. Continuo. Há que se considerar também que o espírito está permanentemente em processo de crescimento e renovação. E a morte é a forma de forçar esta renovação, mudando ambientes e projetos de vida. Ou seja, o que é que eles dizem? Que a morte não é o fim. Se não fosse a misericórdia de Deus, e se não fosse Deus um dia tirar-nos da sepultura, então não haveria mais nada em relação a nós. Seríamos como os animais. Mas felizmente, para aqueles que acreditam em Deus, sabemos que quando Jesus vier, e Ele vai vir em breve, Ele vai tirar os seus filhos, os seus fiéis, da sepultura. Mas, se fôssemos deixados a entrega às consequências da morte, e só a morte, se não houvesse mais nada, se não houvesse a intervenção de Deus e a misericórdia de Deus, a morte era o fim de tudo. Mas vamos continuar a ler o que eles continuam a dizer. Uma outra pergunta. Repare, Deus disse e aconselha, e é bem claro, proibiu os seus filhos para eles não consultarem os mortos, os feiticeiros, os necromantes e aqueles que têm espíritos familiares. Agora, numa pergunta que vem nessa revista, diz assim: é lícito procurarmos o contacto com entes queridos que já partiram, que já morreram? Repara, a pergunta é lícito nós procurarmos pessoas que já morreram para contactar com eles? Veja o que é que diz Mauro Alberti. Diz ele: perfeitamente. Desde que a nossa atitude mental e as nossas emoções estejam equilibradas. Repare, Deus proíbe. Quer ver? Então leia comigo. Isaías 8:20. Já lá iríamos, mas vou avançar um bocadinho. Repare que é para apanhar o contexto. Deus proíbe fazer isso. 8:20. Diz assim: Quando pois vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, e os adivinhos que chilreiam e murmuram, porventura não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-ão os mortos? Repara o que é que Deus diz? Não façam isso, não consultem os mortos, consultem a Deus. Não vão pelos caminhos de Ecrón nem de Endor. Não façam como Saúl e como o rei Acasias. Consultem a Deus, não vão aos mortos. Mas vejam o que é que este senhor diz. Perfeitamente. Podemos consultar desde que a nossa atitude mental e as nossas emoções estejam equilibradas. Por outro lado, toda a vez que tentamos o contacto com o mundo espiritual, temos que ter a certeza de que os meios dos quais dispomos, ambiente e médios, sejam apropriados para a nossa intenção. Ou seja, o que é que eles estão a dizer? Que para contactarmos com esses mortos, que já morreram, os nossos familiares que já faleceram, dizem eles, que são precisas duas condições. Quais são as duas condições? A primeira, um ambiente. Já vamos falar do ambiente. A segunda, precisamos de um médium, tipo serpente. Porquê? Porque é através da serpente que o inimigo vai falar para aqueles que vão ouvir. E então qual é o ambiente? Eu lembro-me que eu estive em Macedo de Cavaleiros, estive lá como missionário em Macedo de Cavaleiros, e havia ainda há um centro espírita em Macedo de Cavaleiros, e eu um dia fui lá, para ver como é que é, por curiosidade. E qual não é o meu espanto, quando no final da pregação, da pessoa que fez a pregação, as pessoas dirigem-se para uma salinha pequenina, mais pequenina que lá havia, que era o lugar onde iam receber os passos. E sabe como é que era a sala? Aquela divisão? Era escura. O ambiente tem que ser um ambiente escuro. Não é um ambiente cheio de luz. Agora eu pergunto, quem é que mora nas trevas? Quem mora nas trevas? Acha que é Deus que mora nas trevas? Acha que é Deus que está nesses lugares? Eu não creio. Eu não creio que seja Deus. Além disso, vamos continuar a ver. Diz que também tem que haver um médium. Já vimos a serpente.
Já vimos também a feiticeira de Endor, que eram canais para que as mensagens, doutrinas, demónios entrassem. E não esqueça. Agora, vamos ver uma outra coisa também, uma outra pergunta. O que pode dizer às pessoas que buscam o centro espírita com profundo desejo de receberem uma mensagem de um ente querido que já partiu? Continua a entrevista. E ele disse, em primeiro lugar, estar avisado de que este contacto que nem sempre é possível. Às vezes, passam-se meses ou anos antes de conseguirmos uma palavra ou uma mensagem. Nem os médiuns, nem os espíritos estão obrigados a nos dar a resposta que queremos. Se a misericórdia divina permitir, nós a receberemos, como muitos que já receberam. As evidências para alguns de nós são numerosíssimas, como é o meu próprio caso. Eu não tenho como negar o facto de sobrevivência pelo muito que reverenciei e o que já presenciei. Reparem o que eles dizem. A pergunta é se é lícito nós irmos consultar e receber uma mensagem daqueles que já partiram, dos entes queridos que já partiram. E ele diz, em primeiro lugar, deve estar avisado de que este contacto nem sempre é possível. Porquê? O inimigo é astuto. Se você é uma pessoa muito forte em Cristo, está firme no Senhor, se vai a esses lugares com o poder do Espírito Santo e que você chega e faz-lhe um desafio e lhe diz assim, eu quero que apareça fulano, eles não vão poder fazer nada diante de alguém que tem o poder do Senhor. Então, como eles não podem fazer nada, eles vão dizer, não chegou o momento. Está a entender o esquema? Mas se lá vai uma pessoa fraquinha, coitadinha, o inimigo faz tudo o que quer dela, imediatamente ele vai falar através do médium que ela está, através do bruxo, do adivinho, etc. Mas se for uma pessoa forte, com um espírito forte, cheia do Senhor, ele não vai fazer nada. Além disso, nota uma outra frase. Agora, esta eu digo-lhe, isto é mesmo doutrina demónio. Diz assim, o ente querido desencarnado assiste ao seu funeral? Repara bem, o que é que eles estão a fazer crer? Que quando a pessoa morre, o espírito sai, está a ver o funeral do corpo e diz que está-lhe a fazer pergunta se o espírito que saiu do corpo também assiste ao seu funeral. Vejam o que eles dizem. Assim sendo, qual a postura diante da demonstração de dor? E diz ele, nem sempre ele assiste ao funeral. Vai depender do próprio espírito e da assistência por parte dos seus amigos espirituais. Às vezes, ele não tem condições emocionais e está tão desarvorado que deve ser afastado do local. Outras vezes, o seu estado de perturbação é tal que ele não tem consciência do que se está passando. Mas muitas vezes isso é possível. Ou seja, o espírito sai do corpo e agora ainda vai assistir ao funeral. Meu amigo, será que você acredita nisto? Acredita nestas coisas? Como é possível? Isto é doutrinas de demónios. É doutrinas de demónios para enganar. Agora, eu gostaria, porque muitas pessoas dizem assim, mas espera lá, então, mas, afinal, a alma, quando nós morremos, não sai do corpo? O espírito não sai do corpo? Eu vou-lhe responder pela palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós vamos ver o que é alma. A palavra alma, muitas vezes, refere-se a vários tipos de situações, a vários tipos de coisas, a vários tipos de circunstâncias. Vamos ver. Vamos, por exemplo, ver a palavra alma que está com uma conotação de coração. Eu vou-lhe ler alguns textos. Por exemplo, em Gênesis 34:3, veja o que é que nos diz. Gênesis 34:3. Estamos agora a falar da alma. Aquela alma que você crê, quando a pessoa morre, vai para o céu. Ou para o inferno ou para o purgatório. Mas então veja o que é que nos diz 34:3 de Gênesis. Diz assim. Diz... Estava no Êxodo, peço desculpa. Por isso é que não estava lá certo. Gênesis 34:3. Então diz assim. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça
e falou afetuosamente à moça. Aqui nos está-nos a falar de um príncipe. E diz claramente, apegou-se a sua alma a Diná. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que aquele jovem apegou-se a sua alma, o seu coração, àquela jovem. Gostou dela. Não é uma alma desencarnada, não. É a alma ele mesmo. Outro verso. 1 Samuel 20:17. Não se deixe enganar, meu amigo. Não se deixe enganar. 1 Samuel 20:17 diz o seguinte. E Jónatas fez jurar a David de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Aqui a palavra alma está relacionada com o coração. Amava com todo o amor do seu coração. Alma nada tem a ver com como as pessoas ensinam. E eu vou ler agora alguns textos de relâmpago, porque não vamos ter tempo, um dia falaremos sobre a morte, e diz, 1 de Reis 11:37, se você quiser apontar, aponte e depois vai ver. 11 de Reis 11:37, mais uma vez relacionada com o coração. Reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, coração. Atos 2:43, em toda a alma, coração, havia temor. Salmo